que acontece? Quando o treinador é moderno, toma um vareio de bola, mas não toma gol, tem um sistema implantado, treinador moderno, sistema implantado, vai lá, joga o jogo, não toma gol e leva um 0-0 pro jogo de volta. Aí alguém mete aquela assim, soube sofrer. Aí quando é o Filipão, que vai lá no Maracanã, não pipoca, mas o Flamengo foi um ataque contra a defesa e o jogo ficou quanto? Ah, mas é resultadismo. Sim, queridos, é o que ele queria levar pro jogo de volta, porque o time dele é inferior ao Flamengo, Maracanã e o inferno. Tá lá no inferno, Maracanã lotado, o Flamengo tem uma seleção, levou um 0-0, tá vivo pro jogo de volta. Se vai passar a próxima fase é outra história. Lá vai ter que sair pro jogo. Não vai ficar amarrando o jogo lá contra o Flamengo. Lá vai ter que sair pro jogo. Ou vai correr o risco de segurar empate lá? Claro que não. Mas o que ele se propôs a fazer no Maracanã ontem, ele conseguiu levar pro jogo de volta. Aí sabe o que acontece, seus caipira? Sabe o que acontece, seus imprensa caipira? Pô, Filipão covarde, sistema covarde, e não reconhecem nada que o Filipão faz. Sabe por quê? Porque não é moderno. Ele tem uma idade avançada, né? Não foi campeão mundial, não foi campeão pelos clubes por onde ele passou, né? Não tem uma história maravilhosa na seleção portuguesa. Aí os caras já aposentam, aí quando ele vai lá e consegue o resultado, covarde. Um sistema que trouxe ele até aqui, que é um sistema de futebol covarde. Mas se fosse moderno, soube sofrer. Vocês estão de brincadeira. E sem falar naquilo que eu disse aqui semana passada. E você lembra bem, seu Elton Novaes. Lembro, sim. Quem hoje fica apontando o dedo e dizendo que é mimimi, eu odeio esse negócio de mimimi, que é choro, ai, tá reclamando de arbitragem, é choro, e papapá, lá na frente vai chorar todo mundo abraçado. Todo mundo abraçado. E o que aconteceu? O que aconteceu? Tá todo mundo que falava que o choro vinha daqui, que a imprensa caipira e condescendente é que reclama demais. Hoje tá todo mundo reclamando. Quem foi na lábia do CNM na reunião de anteontem? E aí? Vai falar o quê? O lance do Gabigol não era para expulsão? O lance do Arrascaeta não era para expulsão? Expulsou? Aí quando eu falei da bola que não entrou e deram gol, chororô. Quando eu falei do lance no Igor Rabelo, do abraço, não foi pênalti, mas viram pênalti no Léo Pereira ontem. Pênalti no Hulk, não foi pênalti, mas nos outros são. Pênalti no Ademir, não foi, mas o gol do Flamengo foi anulado. Mas o choro é nosso, da imprensa caipira. Seus caipira, boa tarde. Boa tarde, estão querendo Bela achar camisa, pênalti. hein, Bonito, né? Bem bonito. Gostei, Se curti. você precisar, tá na mão. Não serve. É, dá umas esforços. Mas Emagreci, o que mais me contrariou na história toda, além das expulsões que não aconteceram, no caso do Gabigol, no caso do Arrascaeta, é tentar achar pênalti naquele lance do Fernandinho com o... Foi nada, Pereira. gente. Nada. Foi nada. Absolutamente nada. Movimento normal de dentro da área e tentando achar pênalti naquela situação. Cara, é impressionante como que tá essa arbitragem brasileira. E você falou bem, anteontem, né, teve a reunião, aconteceu a reunião, o jogo ontem já teve essa pouca vergonha. Cara, vou dizer desse jeito, hein, Luciano? O Luiz Pouca Flávio de vergonha. Oliveira fez das piores arbitragens. Cara, o Terrível. Gabigol fez isso aí com o Fernandinho na cara dele. Na cara dele, isso é agressão. O Marrone, no Fluminense, fez o mesmo lance, foi expulso. Foi expulso. Ótimo. Há 4 dias. Boa lembrança. Boa Fazendo lembrança. papel de advogado do diabo, o Hulk fez isso contra Era o expulsão. Fez Por isso que o também. Fernandinho recebeu cartão amarelo nesse lance? Esse pra mim é o problema. O mesmo tipo de Esse cartão pra mim que o é o Gabigol. problema. Você levantou o lance do Hulk Por aí, quê? o lance do Hulk era expulsão. Mas ele não foi expulso. Erro. Com o William Farias. Sim, Agora, Everton. Sim, na oportunidade nós falamos aqui. Erro. Só que o tribunal correu pra punir o Hulk, né? Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer Não, aí. e assim, se correr se não correr pra punir o Gabigol, é um absurdo, né? Se mantiver, deixa do jeito que decidiram no campo. É um absurdo. O Flamengo recorre. demora a o jogo julgar é de dia novo, 17 aí vai ainda. cumprir só no ano que vem. Cara, o lance do Arrascaeta não era pra expulsão, amigos? Esse era. Porra! Nossa, esse era. Ali era E aí, olha isso aí, velho. Com Eu agressão. acho mais expulsão ainda que o do Gabigol. Eu também acho que o do Arrascaeta é um absurdo. Absurdo. Você não pode entrar de carrinho daquele jeito em ninguém. Assim, Cara, aquilo ali é falta em UFC. Que é pancadaria, né? O jogador não machuca feio. Não pode. Aquilo é falta no O UFC, Eric, né? gente. O Eric que sofreu a falta. Era pra tirar Agora, ele. Everton, enquanto o torcedor, o dirigente, pensar que só o time dele é o prejudicado Isso na aí. história,
Enquanto pensar assim, nada vai mudar, Só Everton. age em causa própria. Porque, meu time foi prejudicado, vou lá na CBF, vou levar os documentos, vou lá reclamar na CBF. Amanhã vai outro time reclamar. Enquanto for assim, nada vai mudar, viu, Everton? Nada. Ó, daqui a pouco tem informação importante sobre o jogador do Atlético que que está de saída. Thiago Fernandes já tem inclusive o destino do jogador. Dentro de instantes nós vamos falar. Quero ouvir o Valu. Valu, ontem você viu com os seus próprios olhos as atrocidades da arbitragem no Maracanã. As atrocidades da arbitragem no Maracanã. Quando o Atlético jogou, que nós trouxemos a discussão para cá, foi porrada em cima de porrada nas redes sociais. Ah, mas vocês ligam para isso? Não, é só uma Olha o Luiz constatação. Flávio olhando pro lance naquela Ele câmera, viu, é cara. inacreditável, ele passa do lado. Ele viu. O Hulk foi denunciado no jogo contra o Coritiba, o André me lembra aqui. Vamos ver se o Gabigol também vai ser. E vocês lembram que naquela oportunidade teve até uma postagem do Gabigol? Sim, exatamente. Meio que fazendo uma provocação Se e tal. fosse eu... Se fosse comigo, eu sairia algemado. Exato. O Criou Hulk até na drama. oportunidade respondeu e etc e tal. Aí ontem aconteceu isso aí. Né? Na cara do árbitro. Olha essa entrada do Arrascaeta aí, isso gente. aí. Isso é pra quebrar a perna do sujeito. Olha isso. E se isso aí não é lance pra expulsão, eu parei. Cadê a porra do VAR? Não tinha ninguém trabalhando ontem no VAR? Ontem não devia estar funcionando. E outra coisa, desligou. tá uma ondinha, Caiu a energia. tá uma ondinha perigosa, Valu, de que nada, tem que deixar o jogo correr. Deixar o jogo correr, eu tô de acordo, mas deixar o jogo correr na porradaria, não. Boa tarde. Boa tarde, Everton e demais amigos. Boa tarde, telespectador em casa. O Luiz Flávio ele já havia ensaiado essa arbitragem de ontem, quando apitou a partida do Cruzeiro contra o Bahia. A expulsão do Brock eu acho correta, mas os critérios dos cartões utilizados foi totalmente desproporcional. Então ele já havia feito um approach desse desastre que ele promoveu ontem. A entrada do Arrascaeta, acho que os árbitros estão estipulando uma nova ordem. Vai ser preciso, infelizmente, talvez acontecer uma espécie de fratura exposta, não sei, daquelas imagens, infelizmente, muito marcantes, para que eles tomem, né? A entrada que teve também para cima do Rômulo no jogo do CSA, ficou a marca na canela. Então, isso tem acontecido e agora eu digo o seguinte: este ano de 2022 já está perdido com relação à arbitragem. Podem ir em reunião na próxima semana, acampar, fazerem... A questão, gente, temos que atentar o seguinte: arbitrais das competições nacionais no próximo ano. É o momento da mudança. Infelizmente, para 2022, é salgar carne podre. É ruindade, cara. Eu acho que o negócio é um combo da ruindade. É um negócio que pode fazer vira e mexe, fala, vai, isso, aquilo outro. É ruindade da arbitragem nacional. É muito ruim. Despreparada. Não só o trio de arbitragem, a turma que tá ali, mas quem tá por trás também. Ontem o Tinga tava falando assim, aqui com a gente, aqui, lembrando, falando assim, cara, são 4 pessoas num ar-condicionado com 3 monitores de 40 polegadas na frente e os caras conseguem errar. Como não consegue analisar uma situação dessa do Arrascaeta fazendo a falta no Eric? É um absurdo, cara. É um negócio assim, é brincar com a gente, cara. Essa do Arrascaeta é inacreditável. Ela é criminosa, bicho. Quando ele ganhou... Sair direto do Você estádio reparou pra quando ele ganhou o fazer cartão amarelo? Ele agradece. Não, é dar um tapinha, Ele dá um tipo tapinha, assim, assim, nossa, É isso aí, cara. isso. Porque na hora que o Arrascaeta faz a falta, reparado. você vê o semblante professor. dele. O semblante dele de tem a nossa, câmera fiz fechada cagada, ali. fiz Tem a cagada. câmera fechada ali, se der pra frisar, logo depois que o Arrascaeta dá a entrada, assim, ele faz uma cara de tipo, putz, isso. fiz M, né? fiz Assim, a cagada. cara dele se entrega. Aí Ele se depois entrega que na ganha o hora. amarelo, Na hora que ele ele ganhou o passa, amarelo, nem ele acreditou. Dá um tapinha na barriga do valeu. Luiz Flávio Oliveira, tipo assim, nossa, velho. Isso não é coisa. Sabe qual que é o problema E disso aí? abaixa a ó? cabeça de vergonha. Sabe qual que é o problema disso aí? O grande problema nisso aí, presta atenção aqui no pai, é o jogo de volta. Sabe por quê? Porque ontem eles não foram expulsos, prejudica o Atlético Paranaense. No jogo de volta, eles estarão em campo, desfilando a qualidade do futebol, com grande possibilidade de, num Atlético Paranaense saindo um pouco mais, achar um espaço. O Arrascaeta definir um jogo, Imagina, o Gabriel Barbosa imagina o definir um Flamengo jogo. ter que ganhar sem o Gabigol e sem o principal Arrascaeta. jogador do Flamengo na temporada. E a possibilidade de acontecer. Olha lá, Dola.
A carinha dele. A carinha dele. Se for passando em câmera lenta ele, assim, se fiz der pra ele. fazer isso, Olha lá, ó. dá pra ver a movimentação dele de olha lá, o último frame é bom demais. Isso que o Everton falou é muito importante, porque foram envolvidos Arrascaeta e Gabigol, 2 jogadores que poderiam ser expulsos na partida. Imagina o que pode ser Arrascaeta e Gabigol num contra-ataque pro Flamengo lá na Arena da Baixada. Gol. Eram 3 expulsões ontem, né? Era o Davi Luiz, o Gabigol e o Arrascaeta. Davi Luiz foi expulso. Talvez o lance que foi menos para expulsão foi o Davi Luiz, porque ele xingou o árbitro numa situação que é de jogo, o cara xingar o árbitro. Mas o que está sendo falado é que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem porque não deu pênalti. Impressionante, né? E não foi Assim, pênalti, pô. é um malabarismo que faz para mostrar que o Flamengo é o prejudicado da história. O Flamengo, não sei o quê. O Filipão foi muito bem na coletiva. Muito o Filipão bem. foi, em poucas palavras, destacou que tem que chorar, se for para chorar mesmo, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi muito... Gente, preste atenção. Não é simplesmente olhar o jogo de ontem e de repente, relativizar as expulsões. Não é isso. É ter uma visão para o jogo de volta, o quanto Arrascaeta e Gabigol são importantes para o Flamengo no jogo de volta. É isso. Então, foram 2 grandíssimos problemas. Um deles envolvendo o jogo de ontem e o outro envolvendo o próximo jogo. Aí nós estamos falando, porque quando vai falar do Flamengo, há um certo protecionismo, um certo cuidado e tal, mas aqui a gente fala, sabe por quê? Vamos voltar ao chororô, né, que todo mundo fala que é chororô, no gol, não gol, do Atlético contra o Flamengo. Ninguém viu, mas deram um gol. Ontem, todo mundo viu e não deram as expulsões. Ontem um pênalti que ninguém viu, eles acham que foi no Léo Pereira. O Léo Pereira, o cara vai ser na camisa dele, ó. Ele desaba. Então, se você acha que foi pênalti no Léo Pereira, você é obrigado a achar pênalti no Igor Rabelo, do Miranda. Ô, Everton. Você é obrigado a achar o pênalti no Luvanor. Sim, tô contigo. E O pênalti no Luva. E o antijogo? Contra o Fluminense. Falou que o Atlético Paranaense praticou o antijogo ontem. Aliás, tá chato mesmo. O goleiro faz uma defesa e fica 3 horas no chão. Todos fazem. Praticou o antijogo. Inclusive o do Mas do não Flamengo. venha com hipocrisia, porque no jogo Atlético e Flamengo no Maracanã, minutos finais, onde estava o Gandula para repor a bola naqueles 7 minutos finais? Então, tá errado naquele jogo e foi errado ontem também, ok. Outra coisa que tá entrando é uma questão discussão, chata, o antijogo do futebol. Tá entrando uma discussão chata. Eu vi hoje no Twitter, desculpa eu não pegar quem foi no momento, que eu citaria aqui sem o menor problema. É impressionante como no futebol brasileiro há uma discussão sobre arbitragem. Você não vê isso em tal lugar assim. Você não vê isso em tal lugar assim assado. Meu querido, se está discutindo é porque é muito ruim. A arbitragem é um componente do jogo. Nós não somos obrigados a seguir um padrão estabelecido pela imprensa norte-americana, pela imprensa europeia, das principais ligas. Nós não temos um padrão a ser seguido. Nossa, como vocês falam de fome aqui no Brasil. Nossa, como vocês falam de desigualdade no Brasil. Na Suécia não é assim. Nós não estamos na Suécia. Nosso padrão não é Premier League, La Liga, Bundesliga, MLS. É aqui. Então, é aqui que a coisa acontece. A discussão sobre a arbitragem, para mim, ela tem que acontecer. Deu problema, traz para discussão. E quem fala isso acompanha quantos programas que comentam os jogos das outras ligas, os nativos mesmo? E por falar em acompanha a repercussão da Premier League nos canais ingleses, acompanha a repercussão do Campeonato Espanhol nos canais espanhóis, fica lá assistindo a mesa redonda. Deixa eu ver o canal alemão agora. Eles sabem mesmo se falam ou não falam de arbitragem por lá, porque eu tenho certeza que falam. Quando tem erro claro de arbitragem, é falado em qualquer programa. Vou puxar pra cá, pra nós também, como é importante a gente estar debatendo o jogo do Flamengo e do Atlético Paranaense. Por quê? Pra mostrar que a gente tá preocupado com futebol nacional. É aquilo que a gente falou aqui várias vezes. O futebol mineiro tem que se unir para pegar e bater o pé na Confederação Brasileira, tem que bater o pé na Comissão de Arbitragem. É isso. E quando a gente está aqui debatendo os erros de Atlético Paranaense e Flamengo, é justamente para alertar que a gente está preocupado com o futebol de uma forma geral, principalmente com o nosso aqui, que Atlético, Cruzeiro e América são constantemente prejudicados como o Atlético Paranaense. Aí quando quer trazer a discussão para o futebol, para falar de organização tática, para falar do que um time fez, outro não,
também abominam o jogo defensivo. Como se fosse um antijogo. Como se fosse um antijogo. Quem é o tonto que vai chegar com o time no Maracanã e falar assim, vou pra cima dos caras, vão pra cima dos caras. Vai pro Maracanã pra cima dos caras, pra ver o que vai acontecer. Aí, Everton, é a mesma coisa que eu disse ontem, que é o do gringuismo, cara, que é o que me incomoda. O Filipão vai e faz isso. Ele é campeão da Copa do Mundo em 2002, multicampeão no Brasil, campeão da Libertadores. Vai o Abel Ferreira, que foi bicampeão da Libertadores, fazer isso. Ai, como é inteligente esse português. Nossa, ele é um gênio. Ele é bicampeão da Libertadores Eu fazendo acho que é isso. uma generalização perigosa nesse caso. Eu não gosto, eu tenho que respeitar o trabalho. Futebol é um esporte que pode se jogar de várias formas. Mas, por exemplo, eu não gosto do estilo de jogo do Diego Simeone. Pronto, não tô falando de alguém Ele faz um baita trabalho, mas você não vai chegar a chamar aqui de antijogo. Não é antijogo, mas não. Eu acho acho que mesmo o Atlético Paranaense sendo muito distante do Flamengo, com a bola, poderia ter feito coisas melhores. É a minha opinião. Eu também não gosto do que o Filipão faz. Mas eu não vou chegar Mas aqui pra ele tá um ótimo. Antijogo. Ele fala, tudo bem, eu respeito o trabalho O que foi me feito. incomoda é Bem chamar de feito. antijogo. Porque aí chega o Simeone e o Abel Ferreira e fazem isso e o cara fala, parabéns, esses caras são bons eu não demais. gosto de qualquer aí um que faça. vai o Filipão Aí eu- faz isso, o cara, é antijogo. Nossa, não pode fazer isso. É chato pra cacete. Ele tá isso. jogando pelo resultado. Não só um elogio ao Flamengo, que também soube segurar, fazer essa pressão em cima no perde pressiona. Perdia, estava pressionando a equipe do Atlético Paranaense. E isso que o Atlético Mineiro também não conseguiu sair. Então temos que elogiar algumas coisas. E o segurado do Filipão tá de parabéns, conseguiu sair com um bom resultado. Lá E outra no- coisa que muita gente, só para encerrar, que eu preciso tocar aqui, uma coisa que muita gente odeia quando é falado. O Fernandinho alugou um triplex na Barra da Tijuca, na cabeça dos jogadores do Flamengo. Sobra O no futebol Fernandinho alugou um triplex de Sobra frente aqui. pro mar, Sobra. na Joga Barra da muito. Tijuca. Ele nem Provocou, jogou pra caceta, defendeu, quando deu, jogou também. Então, me ajuda aí. Falando em... E os problemas não acontecem.